Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Estamos ao vivo agora, exatamente 12:01 no horário de Brasília, onde damos início à nossa oração do dia. Amém? E nós temos como base, queridos, hoje, o Salmo 46. O Salmo 46, verso 1, aonde nos dá o título O Socorro de Deus chega na hora certa. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E antes de nós iniciarmos, eu quero poder convidar você que ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha lá, observa lá, vê se você está inscrito no canal. Tá? Dá uma olhada lá. Tá inscrito no canal? Agora observa, vê se o sininho está ativado. Clica no sininho e marca a opção todas. Ali você vai receber a notificação de todos os nossos vídeos e lives que nós lançarmos aqui no canal. Amém? Agora, se você quer poder receber em primeira mão o link de cada vídeo e live que nós lançamos aqui, você precisa escanear esse QR Code que está aí na tua tela. Você escaneia esse QR Code e você vai entrar no canal do Ministério Zoe no WhatsApp. Ali você vai ter acesso a todos os nossos vídeos em primeira mão. Você não vai ter que ficar procurando onde que está o vídeo, se está ao vivo, qual o vídeo que é. Muitas vezes você não tem essa facilidade de procurar. E o canal do Ministério Zoe, ele te ajuda. Por quê? Porque o link já vai lá para você direto. E você vai entrar lá na comunidade, vai ver lá, esse é o link. Você já clica, ele já abre para você o link daquele vídeo. Amém? E o último recadinho que eu quero trazer para você é: seja membro do nosso canal. Querido irmão e querida irmã, o nosso canal, ele precisa de patrocinadores, né? E não precisa de um valor alto, não. A partir de R$ 4,99 você pode se tornar patrocinador do nosso canal, sendo membro do nosso canal, e nós fazemos o quê? Um benefício para você, para que você tenha acesso a conteúdos exclusivos de membros, aonde ali você vai ter outras mensagens, vai ter seminários, escola de oração, vai ter várias ferramentas, várias mensagens de estudo para que você possa aprender cada vez mais. Tem bastante material lá já para você se tornar membro, a partir de R$ 4,99. Amém, queridos? Então, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que nós possamos ter um engajamento pelo YouTube melhor. O YouTube poder recomendar o nosso canal. Amém? Bom, dados os recadinhos, então, vamos para o nosso texto base de hoje, que é o Salmo 46. Salmo 46, verso 1, diz assim para nós: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Amém? Vamos ler de novo? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Queridos, repare o seguinte nesse texto. O texto, ele traz a responsabilidade para nós. Que Deus é fortaleza e Deus é refúgio, isso é uma certeza e convicção. Mas ele tem que se tornar nosso refúgio e nossa fortaleza. Ou seja, a responsabilidade é nossa e não de Deus, porque Deus, ele é isso já. Agora, a responsabilidade é nossa de corrermos para esse refúgio, corrermos para essa fortaleza. E muitas pessoas, elas acham, queridos, que isso é uma obrigação de Deus.
Não, não é uma obrigação de Deus. Deus, ele está sempre disponível, Deus está sempre ali para ser o nosso socorro, Deus está sempre ali para poder ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu preciso me dispor para esse lugar. O socorro de Deus chega na hora certa. Chega. Ele sempre está disponível para você. A questão é, você está disponível para Deus? Muitas pessoas precisam de socorro. Todas receberão socorro? A verdade é que não. Por quê? Porque Deus é mau? De forma nenhuma. Porque não estão dispostos a se abrigarem nesse refúgio e nessa fortaleza. Porque se abrigar nesse refúgio e nessa fortaleza requer mudança de vida. Se esconder nesse refúgio e entrar nessa fortaleza requer você se limpar de tudo aquilo que tem te sujado. E isso, queridos, é algo que muitas vezes não ensinam para vocês. Muitas vezes não se ensina isso para os irmãos. Fazem culto, fazem um monte de coisa, né? Falam lá, não, vamos libertar, vamos quebrar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas deixa eu dizer algo para você bem claro. E se você não quiser, se você não mudar a sua direção, se você não modificar a sua vida, você não vai ter esse socorro. Muitas vezes, queridos, eu já atendi pessoas que dizem assim, Deus não me atendeu, eu orei, eu clamei, eu fiz campanha. Pois é. Mas como que está a sua vida com Deus? Você já largou do vício? Já abandonou a promiscuidade, a imoralidade, o adultério, a fornicação? Não, mas Deus não é amor. Deus é amor. E por ele ser amor, é que ele não vai cuidar de você enquanto você estiver nessa forma suja. É por Deus ser amor que Deus ele não traz o auxílio na adversidade. Porque você está sujo. E não é porque Deus vai se sujar com o seu pecado, com a sua lama. Não é. É porque Deus, queridos, ele tem um princípio e ele não quebra a regra do princípio dele. Quem que Deus socorre? Para quem Deus é o auxílio sempre presente? Para quem? Para aqueles que se disponibilizam. Não são os que precisam. São para aqueles que se disponibilizam. É diferente. Uma coisa é eu me disponibilizar. Outra coisa é eu precisar. Quantas pessoas precisam de socorro hoje no mundo? Veja, esses países de guerra, tem pessoas lá que precisam de ajuda?
Tem pessoas lá que estão precisando do refúgio de Deus, da fortaleza de Deus? Sim, pastor. Uma grande maioria. Todos estão guardados por Deus? Todos estão sendo guardados por Deus? Todos estão se refugiando em Deus? Não. Por quê? Porque muitas vezes não creem, porque muitas vezes o Deus deles é outro Deus, e porque eles não querem andar conforme Deus ordena. Se eles não querem andar conforme Deus quer, qual é a obrigação de Deus de servir a eles? De proteger? Nenhuma. Nenhuma. Esse texto do Salmo 46, queridos, ele é uma lição para nós tão grande, porque o que eu e a pastora Rita a gente ouve, às vezes, em atendimentos, são algumas coisas assim que nos preocupam muito. As pessoas, elas querem o socorro de Deus, o refúgio de Deus, a fortaleza de Deus, querem esse auxílio sempre presente na adversidade, mas não querem mudar de vida. Elas querem obrigar Deus a fazer o milagre delas. Elas querem obrigar Deus a salvar a vida, salvar o casamento, salvar o filho, curar o enfermo. Deus é capaz de fazer tudo isso em um estalar de dedos. Mas a pessoa que está solicitando é uma pessoa que não quer viver conforme a vontade de Deus. Pastor, mas eu vivo com a Bíblia na mão, eu leio a Bíblia, eu faço campanha. Querido, você pode orar 24 horas por dia, você pode ler a Bíblia inteira em um dia só, se você quiser. Só que entenda uma coisa, existe um princípio bíblico que o socorro ele vem para aqueles que estão alinhados com ele. Ah, mas isso não é bíblico, pastor. É bíblico, sim. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus falava para o povo de Israel, condicional, se vocês voltarem dos seus maus caminhos, eu curarei vocês, eu vou salvar vocês, eu vou restaurar vocês. Toda vez Deus trazia uma condicional. Se vocês fizerem isso, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês fizerem isso, eu vou abrir uma estrada no ermo, eu vou abrir riachos, eu vou fazer tudo o que vocês precisarem, eu vou restaurar a vida de vocês, eu vou curar vocês, eu tenho planos para vocês, eu vou prosperar vocês. Queridos, está cheio de promessa de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel. Mas o que acontecia quando o povo de Israel virava as costas para Deus? Deus entregava a eles a obstinação do coração deles. Deus é refúgio? É. Deus é fortaleza? É. É auxílio presente nas adversidades? Sim. Mas eu preciso perguntar, para quem é essa promessa? Para todos? Não. Para todos aqueles que realmente andam com o Senhor. Parece ser algo, queridos, que choca quando você para pensar nisso. Parece que é uma coisa que te choca, porque fala assim, meu Deus, quer dizer que só se eu me alinhar com Deus, Deus vai me ajudar? Só se eu me alinhar com o Senhor, só se eu obedecer o Senhor, Deus vai agir na minha vida? Só se eu andar com o Senhor que Ele vai curar? Só se Ele fizer tal coisa que Deus vai fazer? É.
A Bíblia, queridos, você vai lá em Deuteronômio 28, você vai ter lá a bênção da obediência. Do verso 1 ao verso 15. Daí depois do verso 15 em diante, você vai ter lá a maldição da desobediência. E quando você lê a maldição da desobediência, a consequência da desobediência, você vai ver que Deus não está em nenhuma daquelas situações. Mas quando você vê do verso 1 ao verso 14, você vê que Deus está em todas elas por causa da obediência. E obediência não é algo do Antigo Testamento. Obediência é algo atemporal. Não importa se é Antigo Testamento, se é Novo Testamento. Não é uma questão apenas, mas Deus é amor e o mundo tem pregado isso, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E é por ele ser amor que ele não aceita tudo. Eu sempre faço uma comparação assim. Vamos imaginar que você está casado com uma pessoa que diz amar muito, que você ama muito. Imagine você estar casado com aquela pessoa que você ama muito. Mas mesmo você amando muito, aquela pessoa te trai, ela te bate, ela te humilha. A pessoa larga você para ir para os bares, bailes, bebedeiras. Daí eu pergunto para você, mesmo você amando muito essa pessoa, você vai continuar com aquela pessoa que te bate, que te humilha, que te massacra, que te rejeita? Você vai continuar com aquela pessoa? Você não precisa nem ser muito crente para dizer, ou você não precisa nem ter né? Nem ser tão ungido assim para dizer, falar assim, pastor, não dá, né? Quem que quer ficar apanhando todo dia, quer ser traído todo dia, ser renegado todo dia? Ou seja, por mais amor que você tenha, e que você possa até permanecer amando, você não vai querer ficar com aquela pessoa. Falar assim, não, eu amo aquela pessoa, mas não dá. Não dá para ficar apanhando, sendo humilhado todo dia. Não é assim? Daí eu pergunto para você, embora Deus ame muito a humanidade ao ponto de dar o seu filho por nós, qual é a obrigação de Deus de ser refúgio, fortaleza e auxílio sempre presente na vida daqueles que rejeitam ao Senhor? Que rejeitam os mandamentos do Senhor, que rejeitam os decretos, os princípios do Senhor. Você viu como não precisa ser muito inteligente para você entender? Então, queridos, o socorro de Deus chega na hora certa, mas para isso, você precisa ser fiel ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel a Deus? Você tem se alinhado à vontade do Pai? Porque a promessa é verdadeira e ela se cumpre. Mas ela se cumpre com uma condicional. Existe uma condição. A condição não é só você estar respirando, estar vivo. A condição não é você estar com o olho aberto. A condição não é você estar respirando. A condição é se obedecer. Se Deus for tudo para você na sua vida, tudo ao ponto de você abandonar todo o pecado e falar, eu vivo somente para o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Se sim, o socorro de Deus chega na hora
certa. Se você tem amado a Deus sobre todas as coisas, se você tem andado em obediência ao Senhor, Ele é sim o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Do contrário, você pode mensurar e falar esse texto o dia inteiro, orar o dia inteiro, chorar o dia inteiro, fazer o que você quiser. Você pode fazer campanha das 1000 cabeçadas na cruz. Mas se você não abandonar o pecado, não queira que Deus seja o seu auxílio, porque ele não vai ser. Deus ele não vai quebrar uma regra dele, um princípio dele. Porque você está dando cabeçada na cruz, ou porque você está chorando, ou porque a sua necessidade é muito grande. Faz sentido para você? Ah, pastor, eu gosto mais quando os outros pastores falam que Deus é tudo na nossa vida, que Deus é assim, que Deus é assado. É verdade, Deus é tudo isso que eles falam. Eles só não contam para você a condicional para ter tudo isso. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é auxílio, é uma verdade. Mas qual é a condicional? Eu preciso pensar na condicional, queridos, porque é a condicional que garante se vai se cumprir ou não. É a condicional, é a condição, o meu posicionamento que vai garantir se eu vou ter ou não. Não é Deus. É a minha condicional que garante. Deus vai curar ou não? Deus quer curar. A cura já está liberada nas regiões celestiais. Mas sobre a vida de quem que recai a cura? Daquele que se alinha com o Senhor. Essa é a verdade, querido. Tá? E é esse tipo de mensagem que as pessoas não gostam. Porque elas confrontam o ego daquela pessoa que quer continuar pecando. Ela quer que Deus intervenha, mas ela não quer mudar de vida. Ela quer que Deus intervenha, mas não quer abandonar o pecado. Né? A irmã Ana diz que estou com um brilho diferente, não é luz da câmera. Eu não sei o que é também, irmã. Mas, glória a Deus. Que seja o Espírito Santo. Amém? Esses dias foi a irmã Ana que fala, a irmã Ana falou. E esses dias também teve uma outra irmã que falou, acho que se não me engano foi a irmã Ila também que disse isso, esses dias atrás. Né? Glória a Deus. Né? Aleluia. Sabe, queridos, quando Jesus ele estava na terra e ele pregava, como que vocês acham que era a pregação de Jesus? Jesus, ele estava com toda aquela multidão de gente ali, e Jesus dizia assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, quando ele fala isso, ele fala na frente dos fariseus, dos religiosos, dos mestres. Daí você para e pensa,
Se você acha que Jesus, ao dizer isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, era algo que ofendia os fariseus? Sim. Era algo que atacava os fariseus. Quando as pessoas começaram a andar com Jesus e Jesus começou a fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas começaram a andar atrás de Jesus e chegou o momento que Jesus disse: vocês estão vindo atrás de mim por causa da multiplicação dos pães, porque eu estou dando de comer para vocês. Mas vocês estão perdendo aquilo que Deus deu a vocês, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, desde o tempo de Jesus, as pessoas estavam mais focadas na bênção do que no abençoador. Muitas vezes elas queriam o pão, mas não queriam o pão da vida. Então, queridos, as palavras do Senhor Jesus não eram palavras que massageavam o ego. Eram palavras que traziam as pessoas para a realidade. Falou, essa é a realidade. Quando Jesus ensina as pessoas a orarem, Jesus diz, olha, não faça como eles que ficam gritando nas esquinas, com as suas roupas belíssimas, para se mostrar e repetindo palavras. Entra no teu quarto, no secreto. Então as palavras do Senhor Jesus, elas confrontavam as pessoas daquele tempo, nos confrontam até hoje. Só que até hoje as pessoas ainda não entenderam que cristianismo é seguir a Cristo. E não Jesus seguir o ser humano. Não é Jesus que vai atrás de você para ser a sua fortaleza. Não é Jesus que vai atrás de você para ser o seu refúgio. É você que vai até Jesus. É você que vai até Ele. Porque quando você vai até Ele, você tem que estar disposto a trocar toda aquela barganha de lixo de pecado pela remissão e perdão do Senhor Jesus. Para isso você só precisa de uma coisa: se arrepender dos seus pecados e confessar seus pecados. Amém? Deixa eu ver o que a irmã ele escreveu aqui em cima. Hoje eu ouvi um comentário de uma moça no caixa do supermercado. Ela disse que descobri que frequentar a igreja não quer dizer nada. Existem pessoas dentro da igreja que fazem tanto mal aos outros. É uma verdade, mas a gente tem que entender o que? A igreja, queridos, ela é lugar de pessoas perfeitas, de pessoas imperfeitas. E é por isso que nós temos que estar dentro da igreja. Agora, se essa caixa do supermercado, ela acha que ela não deve ir para a igreja, talvez porque ela seja tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que ela deve ser quase a quarta pessoa da Trindade, e por isso ela não precisa da igreja. Porque a igreja realmente é lugar, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Na igreja onde eu me converti, queridos, tinha 2 igrejas, né? Uma igreja grande, um salão grande e um salão menor, chamado Espaço Cainonia. E antigamente tinha lá escrito assim, na antiga igrejinha que eles chamavam, né? Escrito assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Então lá dentro da igreja você vai ver tudo que não presta.
Essa é a verdade. Jesus Cristo não foi traído por Judas? E olha que Jesus orou uma madrugada inteira. A igreja, queridos, é formada por pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas erram, pessoas imperfeitas pecam, pessoas imperfeitas traem, pessoas imperfeitas cometem vergonhas. Amém? A irmã Osmilda diz que esse brilho é uma nova unção sobre a minha vida. Amém. Recebo em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, existe uma condicional que Deus não vai trocar. Amém? Se você precisa do socorro de Deus hoje, a irmã Ila disse assim, não podemos deixar de ir para a igreja por causa de tantos testemunhos negativos. É verdade. Até porque existem muitos testemunhos positivos, irmã, de cura, de livramento, de libertação, de restauração de vida, que deve nos motivar a cada vez mais andarmos na presença do Senhor. Nós que temos vamos dizer assim, nós que temos essa convicção de que temos que melhorar como pessoas, nós só conseguimos melhorar se conseguimos alinhar com Deus. Nós só conseguimos nos tornar pessoas melhores quando a palavra de Deus é a nossa base. O devocional de hoje, queridos, que eu gravei, se você não assistiu, assista. Eu digo lá que você é aquilo que você se alimenta. Você é aquilo que você se alimenta. Raciocina comigo uma coisa. Se você começa a comer doce, começa a comer doce, o que vai acontecer com a sua saúde? O açúcar, ele tem um poder de inflamar o teu corpo. Então ele inflama o teu corpo, ele estraga os seus dentes, ele pode até mesmo levar você a ganhar muito peso, inclusive levar você a ter diabetes. Ok? Ótimo. Agora, se você começa a trocar a alimentação suja por uma alimentação limpa, o que vai acontecer? O seu corpo começa a ser regenerado. Você começa a desinflamar. Você começa a emagrecer. A sua glicose vai abaixar. Se você tem problema de diabetes, a sua diabetes, se não for uma doença genética, né? Você vai poder até ser curado dessa diabetes. Se você tinha pressão alta, você vai deixar de ter pressão alta. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que por que a gente tem visto tanta vergonha e mau testemunho na igreja? Por causa que as pessoas não estão se alimentando disso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Sabe do que as pessoas estão se alimentando? Elas vão para a igreja. Elas vão para a igreja e vão se alimentar do quê? De votos. Vamos fazer voto. Vamos para a igreja, vamos fazer campanha. Vai para a igreja, vive na igreja, de domingo a domingo. Vamos fazer campanha. Vamos fazer voto. E daí, queridos?
Do que essas pessoas estão se alimentando? Ah, mas o pastor prega a palavra de Deus. Queridos, você pode até se alimentar daquilo que o pastor fala. Você pode se alimentar do que eu estou dizendo aqui para você. Mas nada vai substituir você ler isso aqui. Nada vai substituir a sua leitura. Nada vai substituir você se alimentar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você me ouvir é uma coisa. Pode te fortalecer, te dar fé, gerar fé. Mas quando você lê a palavra e medita na palavra, você substitui a palavra pura e retira a sujeira do seu coração. É como você se alimentar de coisas boas e tirar o lixo de comida que muitas vezes você come. É necessário que você pare de comer os lixos espirituais que estão sendo oferecidos aí em forma de barganha, de troca, de mercenarismo, de promessas, e trocar pela palavra de Deus. Né? É como a irmã Osmilda disse ali, ó. Se olhar para as pessoas, não ficamos em igreja nenhuma, e não vai ficar. Billy Graham mesmo disse, não existe igreja perfeita. Não existe, queridos. Não existe igreja perfeita. Ah, o ministério Zoe é perfeito? Não é perfeita, não. Até porque eu não sou perfeito, pastora Rita não é perfeita. Nós não somos perfeitos, não. Perfeito é Deus. A igreja do Senhor Jesus é perfeita. Mas as pessoas que compõem a igreja do Senhor Jesus são imperfeitas. Então, não olhem. Sabe, a pastora Rita, ela tem uma coisa assim que eu aprendi com ela. Sempre quando a gente vai na igreja, queridos, ela nunca senta na segunda, terceira, quarta fileira, sempre senta na primeira. Por quê? Para que você evite olhar para os outros. Você olha para aquilo que é necessário. Olhe para a pregação, para o louvor e acabou. Tem pessoas que gostam de sentar no meio, no fundo, lá atrás, só para ficar olhando o defeito dos outros, a roupa dos outros, ver o que os outros estão fazendo. Queridos, igreja é lugar de gente imperfeita. Mas que deveriam, mesmo sendo imperfeitos, estarem ali, andando e caminhando para se melhorarem, para melhorarem como pessoas. E isso só se dá quando você mergulha na palavra de Deus e na oração. Amém? Deixa eu orar por você, querido. Você tem um pedido de oração? Coloca o seu pedido de oração aí. Eu quero poder estar orando por você em nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto eu tomo uma água aqui. Amém, irmão Humberto? Vamos estar orando, irmão, em nome do Senhor Jesus. Tem mais, queridos? Tem mais pedido de oração? Coloca aí, eu quero poder estar orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar o texto na tela do Salmo 46:1 e peço que você possa estar orando e você possa estar colocando o seu pedido de oração aí na tela, tá bom? Querido Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento, amado Pai, junto com os meus irmãos, nos aproximar diante do Senhor, nos aproximar diante da Tua santidade, Pai, com humildade,
mas com ousadia, Pai, para poder orar pela vida desses irmãos que aqui estão, pelas suas necessidades. A tua palavra, Pai, diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Muitos dos que aqui estão, Pai, necessitam do refúgio do Senhor, do socorro do Senhor. Precisa que o Senhor seja a fortaleza de cada um deles, amado Pai, guardando eles dos ataques do inimigo, para que o inimigo não os alcance, que eles possam se esconder no abrigo do Senhor, no abrigo do Altíssimo. E muitos outros, Pai, precisam do socorro do Senhor. Que o socorro do Senhor chegue agora na vida deles. Diante da adversidade, diante das tristezas, diante do impossível, diante, Pai, daquilo que muitas vezes, amado Pai, está difícil e pesado. Nós clamamos o teu socorro, Pai. Nós clamamos o teu auxílio em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, a intervenção divina do Senhor. Lá sobre a vida, Pai, do irmão Humberto. Na área financeira, Pai. Precisa do teu socorro, Senhor. Precisa da provisão do Senhor. Precisa das mãos poderosas do Senhor destravando, rompendo com tudo aquilo que está travando, Pai, a vida financeira dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que hoje, Pai, o socorro do Senhor e a provisão venha destravar a vida financeira dele. E que ele venha obter o socorro que ele tanto precisa na vida dele, Pai. Para a honra e a glória do Senhor. Oro também, amado Pai, pela vida da irmã Osmilda de Lourdes, que pede oração para o Pedro, para o João, para o Paulo e para a Teresa. Aonde eles estiverem, amado Pai, que o socorro do Senhor, a provisão do Senhor, o cuidado e a proteção do Senhor venham estar sobre eles. Em cada caminho, na saída e na volta, que as mãos do Senhor estejam sobre eles. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarde aonde eles estiverem, por onde eles forem. Eu repreendo todo o poder das trevas, eu repreendo todo espírito imundo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito imundo que anda e que tem rondado a vida de qualquer um desses membros da irmã Osmilda, Pai. Desse que muitas vezes, Pai, eu não sei quem, faz um trajeto que muitas vezes faz trajeto de estrada. Eu repreendo toda essa todo esse mal na estrada. Eu repreendo esse espírito imundo, esse espírito de morte na estrada. E eu declaro livramento do Senhor sobre essas vidas. Irmã Osmilda, desses nomes que você disse para mim, tem algum deles que normalmente faz trajeto de estrada? Que faz trajeto de estrada, ou que viaja, ou que está viajando? Ou que pega estrada sempre? Porque eu estou orando aqui por você e pela sua família, por esses nomes que você deu, e eu vi uma estrada. Só que nessa estrada tinha um espírito imundo onde sempre acontece acidente. E Deus está trazendo livramento. Está trazendo livramento. Só que eu não sei qual deles
que pega a estrada, ou que vai viajar, ou que passa por essa estrada. O Paulo ajuda caminhão diariamente. Olha só. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu repreendo todo espírito de acidente, espírito de morte, e clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor envie os teus anjos para segurar esse caminhão, para guiar ele e livrar ele de todo mal e de todo acidente, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, livramento sobre a vida dele. E eu repreendo esse espírito imundo nessa estrada. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus esse espírito de morte, esse espírito de encruzilhada. Que seja amarrado e seja expulso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oro também, Pai, pela saúde da irmã Osmilda, por causa na justiça, para que o Senhor venha agir, Pai. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos, destravando, provendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro, Pai querido, pela vida e pela família da irmã Adriana Arantes, pela saúde dela, pela família, pela vida financeira, sentimental da irmã Adriana. Oro pela família dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, clamando ao Senhor, Pai, pela casa dela, pelas finanças dela, pela provisão que o Senhor vem sempre fazendo na vida da irmã Adriana. Eu te louvo e te adoro, mas eu peço ao Senhor pela saúde dela também, para restaurar a saúde, para que toda enfermidade ocasionada muitas vezes pelo emocional. Irmã Adriana, muita coisa que você sente no seu corpo é relacionado ao seu emocional. Muitas vezes ao nervoso, muitas vezes à ansiedade, muitas vezes relacionada à tristeza. E em nome do Senhor Jesus, pegue todos esses sentimentos teus agora, irmã Adriana, e coloca nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos dele. Coloca nas mãos do Senhor agora todos esses sentimentos, as dores, as preocupações, a ansiedade, as contas. Coloca tudo na mão do Senhor agora. Deixa Deus cuidar agora. E em nome do Senhor Jesus seja restaurada agora. Seja envolvida pelo poder de Deus, o poder restaurador do Senhor, que é o auxílio sempre presente na adversidade, que é o seu refúgio e a sua proteção, a sua fortaleza de cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Oro também, Pai, pela vida da irmã Júlia, que pede oração pelo seu esposo, que está aguardando para fazer uma cirurgia, em nome do Senhor Jesus. O esposo da irmã Júlia, Pai. Eu creio no teu poder. Eu creio, amado Pai, que o Senhor é o socorro bem presente. Eu creio, amado Pai, que o Senhor é o refúgio, a fortaleza da irmã Júlia. Mas eu peço ao Senhor também, Pai, para que seja o refúgio, fortaleza e o socorro na vida do marido dela. O socorro, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Eu repreendo a enfermidade. Eu repreendo o mal. E clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor seja as mãos dos médicos nessa cirurgia, curando ele plenamente, totalmente, para que ele volte a ter uma vida normal e saudável, em nome do Senhor Jesus. Oro, Pai, pela vida da família da irmã Francine, em especial da vida da dona Aide, que passou por alguns derrames e encontra-se acamada há 2 anos sofrendo muito. Pai, não existe enfermidade que o Senhor não possa reverter. Não existe sequelas de derrames que o Senhor não possa curar e botar a pessoa de pé de novo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela dona Aide, Pai, para que o teu poder, Senhor, para que as mãos curadoras do Senhor a toque aonde ela estiver agora. E em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todo mal caia por terra agora. E que ela venha a ser curada. Que o sofrimento deixe o corpo dela agora. E que ela venha a ser restaurada. Restaurada para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Oro também, amado Pai, pela vida do irmão Sandro, que pede oração pela sua saúde. Que o irmão Sandro seja tocado agora, Pai. Ele seja tocado agora, exatamente agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor toque poderosamente nele, que o teu poder seja tamanho no corpo do irmão Sandro, que ele comece a estremecer da cabeça à planta dos pés, para que ele saiba do teu poder, do teu amor sobre ele agora, que o alicerce do corpo dele todo venha estremecer. E aonde houver uma enfermidade, comece a cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro, Pai querido, pela Silvia Camilo, que fez cirurgia para a retirada de um tumor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sobre a vida da irmã Silvia Camilo, eu amaldiçoo esse tumor, ordenando que ele seque-se totalmente e nunca mais volte a dar do seu fruto. E eu declaro sobre a vida dela, Pai, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, a cura completa do corpo dela. A cura completa do corpo dela. Aonde esse tumor nunca mais vai dar do seu fruto. E ela vai poder testemunhar, para a honra e a glória do Senhor, Pai, a cura dela. Em nome de Jesus. Oro também, Pai, pela vida da irmã Laura, em nome do Senhor Jesus. A irmã Laura, que pede oração para sua irmã, em nome do Senhor Jesus, Pai.
todo mal, todo tumor no intestino, todo tumor no intestino da irmã Laura, aonde ela estiver agora, esse tumor seja alcançado pelo poder curador do Senhor, Pai. Que esses tumores sejam removidos do intestino dela e de qualquer outro lugar por onde se alastrou ou se alojou. Seja agora arrancado pela raiz. Em nome do Senhor Jesus. O tratamento dela, Pai, seja o poder do Senhor, a demonstração do teu poder sobre a vida dela, curando e livrando ela, Pai. Arrancando pela raiz esse tumor. E tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós louvamos e adoramos ao Senhor. Porque Tu és bom, Pai. Porque Tu és misericordioso. Porque Tu és bondoso, Pai. Nós louvamos e adoramos ao Senhor pelo Teu imenso amor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós louvamos e adoramos ao Senhor, Pai, pelo livramento, pela cura. Nós rendemos graças e louvores ao Senhor, Pai, pela atenção que o Senhor nos tem dado, pela manifestação do Teu poder sobre essas vidas. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já está fazendo nessas vidas que nós oramos aqui, Pai. Que haja testemunhos para poder glorificar cada vez mais ao Senhor, porque só o Senhor é santo, Pai. Só o Senhor é santo, não há outro como o Senhor, Pai. Não há outro como o Senhor, Pai. Não há outro como o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco e convidar você hoje às 20 horas a poder estar aqui com a gente aqui no canal. Uma mensagem de Deus poderosa para você hoje às 20 horas em nome do Senhor Jesus. E claro que eu quero convidar você também para a nossa conferência de quinta-feira, conferência gratuita. Você vai poder estar ao vivo conosco, uma palavra poderosa, inspirada por Deus, para poder trazer luz a todas essas trevas que está vindo sobre o nosso Brasil nesse dia 31 de outubro. Dia 30, nós vamos fazer essa ministração, aonde vai ter a conferência, queridos. A luz revela o que as trevas escondem, iluminando as trevas. Queridos, vai ser uma mensagem poderosa de Deus, aonde nós vamos estar revelando aqui tudo que as trevas têm escondido por meio de tantas astúcias e maquinações. Então você não pode perder, quinta-feira, dia 30, às 20 horas, aqui no canal Ministério Zoe. Amém? Estenda suas mãos, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E você diz, amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.